Enquanto as ondas da vida causam ruídos ao seu redor e o céu parece escurecer, é nesse exato momento que a fé se torna a âncora que nos mantém firmes, nos impulsionando a seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Hoje, vamos mergulhar em como as palavras de fé podem iluminar nossos passos, transformando desafios em oportunidades de crescimento e fortalecimento. Você já se sentiu como se estivesse em um barco à deriva, sem rumo ou esperança? É nesses momentos que a palavra certa pode mudar tudo. As palavras têm o poder de construir ou destruir. E quando impregnadas de fé, elas se tornam uma força transformadora. Quando enfrentamos tempos difíceis, muitas vezes nos sentimos perdidos e sozinhos, como se a escuridão nos envolvesse por completo. Mas é exatamente nesses momentos que a fé emerge como uma luz brilhante, nos lembrando de que não estamos sós. Como está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10, não tema, pois eu estou com você. Não se apavore, pois eu sou seu Deus. Eu o fortaleço e o ajudo. Eu o sustento com minha mão direita fiel. A fé não é uma escapada da realidade, mas uma força que nos permite enfrentar a realidade com coragem e esperança. Ela nos dá a perspectiva de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, há propósito e crescimento. Cada palavra de fé é um passo em direção à superação, um lembrete de que somos capazes de mais do que imaginamos. Convidamos você a se juntar a nós nessa jornada de descoberta. Vamos explorar como as palavras de fé podem transformar nossas vidas, nos dando a força para superar qualquer obstáculo. Prepare-se para ser inspirado, para encontrar esperança e para sair desta experiência com o coração renovado e a mente fortalecida. Juntos, vamos encontrar a força que nos levará além das tempestades, rumo ao amanhã mais brilhante. Assim como navegamos por mares turbulentos, muitas vezes encontramos em nossas vidas desafios que parecem intransponíveis, como gigantes que nos desafiam a crer em nossa capacidade de superação. Hoje, vamos mergulhar em uma história bíblica que nos inspira a enfrentar esses gigantes com a força da fé, a história de Davi e Golias. Na época do primeiro rei de Israel, o povo de Deus enfrentava um desafio formidável. O exército filisteu, com seu campeão Golias, um gigante de quase 3 metros de altura, desafiava os israelitas a um duelo. Por dias a fio, Golias zombava do povo de Deus, e ninguém ousava enfrentá-lo. Mas então surge Davi, um jovem pastor, que, confiando na promessa de Deus, se apresenta para o desafio. Davi sabia que, diante de um gigante, a vitória não viria de armas ou força física, mas da confiança inabalável em Deus. Ele entendia que as palavras de fé são mais poderosas do que qualquer espada ou escudo. Ao se aproximar de Golias, Davi declarou: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens desafiado. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 ao 47. Com uma pedra e uma funda, Davi derrubou o gigante, mostrando que a verdadeira força vem da fé. Assim como Davi, muitas vezes nos sentimos pequenos diante dos nossos Golias. Crises, doenças, desemprego, relacionamentos difíceis ou até mesmo a sensação de isolamento. Mas é exatamente nesses momentos que as palavras de fé podem transformar nossa perspectiva. A Bíblia nos lembra de que não somos ignorantes dos planos do inimigo, segundo Coríntios capítulo 2, versículo 11, e que Deus nos dá armas poderosas para vencer as batalhas espirituais. Uma das lições mais profundas que aprendemos com Davi é que a fé verdadeira não ignora os desafios. Ela os enfrenta com a certeza de que Deus está conosco. Davi não negou a grandiosidade de Golias, mas ele sabia que o tamanho do gigante não era maior do que o tamanho do seu Deus. Da mesma forma, quando enfrentamos nossos próprios Golias, não devemos fechar os olhos para a realidade, mas abrir os corações para a promessa de que Deus é maior do que qualquer desafio. As palavras de fé são como pedras que lançamos contra os gigantes da vida. Elas nos lembram de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem um plano maior. Como Davi,
Podemos dizer: o Senhor me sustentou. Ele me pôs à frente como um rei. Ele me livrou da mão de Saul, e todas as nações me reconheceram, porque o Senhor fez grandes feitos. Segundo Samuel capítulo 22, versículo 36 e 37. Vamos pensar sobre como aplicar essa fé prática em nossas vidas. Primeiro, é essencial reconhecer que os desafios são inevitáveis, mas a vitória está garantida para quem confia em Deus. Em segundo lugar, devemos lembrar que as palavras que falamos têm o poder de construir ou destruir. Ao escolhermos falar palavras de fé, mesmo diante da adversidade, estamos edificando uma fortaleza espiritual que nos sustenta. Além disso, a fé nos inspira a buscar a comunidade. Davi não enfrentou Golias sozinho. Ele tinha o apoio do seu rei e do seu povo. Da mesma forma, não precisamos enfrentar nossos desafios isolados. A oração em comunidade, o apoio dos irmãos e a palavra certa no momento certo são ferramentas poderosas que nos ajudam a superar os obstáculos. Finalmente, a história de Davi nos lembra de que a vitória não é apenas sobre o gigante, mas sobre a nossa própria mente e coração. Quando confiamos em Deus, Ele nos transforma, nos fortalece e nos prepara para enfrentar ainda maiores desafios no futuro. Assim como Davi enfrentou Golias com a certeza da presença de Deus, nós também podemos aplicar essa mesma fé em nossas vidas diárias. Cada desafio que enfrentamos, por menor que pareça, é uma oportunidade para exercitar nossa fé e confiar que Deus está conosco, nos fortalecendo. Vamos pensar sobre como aplicar essa mensagem em nosso dia a dia. Primeiro, é importante reconhecer que a fé não é apenas uma crença abstrata, mas uma força prática que transforma nossas atitudes e decisões. Na Bíblia, lemos em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que a língua tem poder de vida e morte, e conforme quisermos, assim colheremos. Essas palavras nos lembram de que o que falamos carrega um poder imenso. Ao escolhermos falar palavras de fé, mesmo diante das dificuldades, estamos construindo uma fundação sólida para superar qualquer obstáculo. Uma das formas práticas de aplicar a fé é através da oração. A oração não é apenas um pedido, mas um diálogo com Deus, onde expressamos nossas necessidades e confiamos em sua soberania. Paulo nos lembra em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 que, em vez de nos preocuparmos, devemos apresentar nossos pedidos a Deus com gratidão, e sua paz guardará nossos corações. Isso não significa que os problemas desaparecerão imediatamente, mas que teremos a paz necessária para enfrentá-los com coragem. Outra aplicação prática é a gratidão. Em meio às dificuldades, é fácil nos concentrarmos no que está faltando, mas a gratidão nos ajuda a mudar nossa perspectiva. Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, lemos que devemos dar graças em tudo, não pelas circunstâncias, mas por Deus ser fiel, mesmo nelas. Praticar a gratidão não só transforma nossa atitude, mas também nos ajuda a ver a mão de Deus atuando em nossas vidas. Além disso, a fé nos inspira a buscar a comunidade. Davi não enfrentou Golias sozinho. Ele teve o apoio do seu povo e da confiança em Deus. Da mesma forma, não precisamos enfrentar nossos desafios isolados. A oração em comunidade, o apoio dos irmãos e a palavra certa no momento certo são ferramentas poderosas que nos ajudam a superar os obstáculos. Vamos ilustrar isso com um exemplo. Imagine que você está passando por um momento de dificuldade financeira. Em vez de se deixar abater pelo medo e pela ansiedade, você pode escolher confiar em Deus, acreditar que Ele é seu provedor e declarar palavras de fé, como: Deus é meu provedor e Ele suprirá todas as minhas necessidades. Essa atitude não apenas mudará sua perspectiva, mas também o fortalecerá para tomar decisões sábias e esperar em Deus. Outro exemplo é em nossos relacionamentos. Se você está passando por um conflito familiar ou com amigos, a fé pode ajudá-lo a perdoar e a buscar a reconciliação. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, lemos que devemos perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Escolher perdoar e amar
mesmo quando é difícil, é uma aplicação prática da fé em nossa vida diária. Finalmente, a fé nos inspira a buscar a comunidade. Davi não enfrentou Golias sozinho. Ele teve o apoio do seu povo e da confiança em Deus. Da mesma forma, não precisamos enfrentar nossos desafios isolados. A oração em comunidade, o apoio dos irmãos e a palavra certa no momento certo são ferramentas poderosas que nos ajudam a superar os obstáculos. Assim como Davi, podemos vencer nossos Golias com a força das palavras de fé. Vamos crer que Deus está conosco, que Ele nos sustenta e que, no fim, a vitória é dele. E, por sua graça, Ele nos concede a vitória, tornando-a nossa. Com essa certeza, sairemos fortalecidos, prontos para enfrentar qualquer tempestade que venha em nosso caminho. Que o Espírito Santo habite em nossos corações, renovando nossa força e iluminando nossos passos. Em sua graça, Deus nos concede a vitória, tornando nossa. Convido você para uma oração, pedindo que Ele fortaleça nossa fé e nos guie em seu caminho de luz e esperança. Senhor, nosso Pai, hoje nos reunimos diante de Ti com corações agradecidos e espíritos renovados. Você é o Criador dos céus e da terra, o soberano de todas as coisas. Você é nossa rocha, nossa força, nosso refúgio. Deus, és fiel em todos os Teus caminhos e santo em todas as Tuas obras. Hoje, louvamos o Teu nome, pois Você é digno de toda a honra, glória e louvor. Você é o Deus que nunca falha, que nunca deixa seus filhos desamparados. Você é o Deus da esperança, da cura, da restauração e da vitória. Louvamos Teu nome, Senhor, pois Você é bom e Teu amor dura para sempre. Senhor, queremos agradecer-te por todas as bênçãos que és derramado em nossas vidas. Agradecemos pelas coisas que vemos e pelas que não vemos, pelos milagres que realizas diariamente, mesmo que não os percebamos. Agradecemos por Tua provisão, por Tua proteção, por Tua paz que transcende todo entendimento. Agradecemos por Tua palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Agradecemos por Tua misericórdia que nos alcança todos os dias, por Tua graça que nos sustenta em tempos difíceis. Você é o nosso auxílio, Senhor, e por isso Te damos graças. Senhor, hoje, nós Te pedimos força para enfrentar os desafios que estão em nossos caminhos. Dá-nos coragem para não desistirmos, para não perdermos a esperança. Você é o Deus que dá forças ao cansado e aumenta a força ao que não tem nenhum poder. Senhor, nós Te pedimos cura para as feridas emocionais e físicas, para as dores que parecem não ter fim. Você é o Deus que cura, que restaura e que faz o impossível. Senhor, nós Te pedimos esperança para os que estão desanimados, para os que sentem que não há saída. Você é a nossa esperança, Senhor, e em Te confiamos. Senhor, declaramos que Você é o nosso Deus e que nós somos Teu povo. Declaramos que é maior do que qualquer desafio que enfrentamos, maior do que qualquer problema, maior do que qualquer doença, maior do que qualquer dificuldade. Declaramos que Você é a nossa vitória, que Você é a nossa salvação. Declaramos que, com palavras de fé, derrotamos os gigantes da vida, que superamos os obstáculos, que saímos mais fortes do outro lado. Declaramos que, em Ti, temos tudo o que precisamos para viver uma vida plena e abundante. Declaramos que, em Ti, temos a força para seguir em frente, para nunca desistir, para sempre confiar em Teu plano perfeito. Senhor, nós Te damos todo o louvor e toda a glória, pois Você é o nosso Deus, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Você é a nossa força, nossa esperança e nossa vitória. Nós Te pedimos que continues a nos guiar, a nos proteger e a nos abençoar. Dá-nos palavras de fé para compartilhar com os outros, para inspirar e motivar aqueles que estão passando por tempos difíceis. Senhor, nós Te damos graças por tudo o que Tu fazes em nossas vidas. Te pedimos que continues a nos usar para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém.
Esta oração é um convite para que cada um de nós se conecte com Deus de uma forma profunda e pessoal, confiando em sua presença e sua força para superar qualquer desafio. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça para viver de acordo com a sua vontade. Amém. Queridos irmãos e irmãs, gostaria de agradecer a você por se juntar nesta jornada de fé e esperança. Hoje, exploramos como as palavras poderosas de fé podem transformar nossas vidas e nos dar força para superar os desafios que enfrentamos. É incrível como a confiança em Deus pode iluminar nossos caminhos e nos dar a coragem necessária para seguir em frente, mesmo diante das tempestades. Lembrem-se de que a fé não é apenas uma crença. Ela é uma força ativa que pode mudar nossa perspectiva e nos dar a vitória. Assim como Davi enfrentou Golias com uma pedra e uma funda, nós também podemos enfrentar nossos gigantes com as palavras certas e a confiança de que Deus está conosco. Peço que você leve consigo esta mensagem de esperança e a aplique em seu dia a dia. Quando enfrentar desafios, lembre-se de que Deus está sempre com você, sustentando e guiando. As palavras que escolhemos têm o poder de edificar ou destruir. Escolha palavras de fé, amor e esperança. Se você se inspirou com esta mensagem, convido você a se inscrever em nosso canal para mais conteúdos como este. Deixe um comentário abaixo, compartilhando uma palavra que tenha significado especial para você recentemente. Também convidamos você a assistir ao nosso próximo vídeo na tela final, onde exploraremos mais tópicos que podem enriquecer sua jornada espiritual e te motivar ainda mais. Que Deus abençoe cada um de nós, derramando sua paz e alegria em nossos corações. Lembrem-se de que, não importa o que enfrenta, a vitória é dele, e ele nos concede a vitória, tornando-a a nossa. Até o próximo encontro, que a paz de Deus esteja com vocês. Amorosamente eu sou